Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma reunião pública das tardes de terça-feira, são 15 horas. Vamos dar início aos nossos avisos. O Lar Espírita Servos de Maria está com todas as atividades online. Nós ainda não estamos com nenhuma atividade presencial. E todas as reuniões públicas, o seminário pode ser acessado através do nosso canal no YouTube, Lar Espírita Servos de Maria. Assim como todas as informações, mensagens estão disponíveis no Instagram e no Facebook, Lar Espírita Servos de Maria. Dados nossos recados, vamos fazer a leitura da prece inicial. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem 17. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Essa passagem está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Explicação de Emmanuel. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de seu erguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Cristo em nós. Vamos orar. Deus nosso Pai, Jesus, querido e amado Mestre, Maria Mãe Santíssima, amigos espirituais do nosso Lar Espírita Servos de Maria, muito obrigada por podermos ter a presença de todos, nos ajudando a entender o Evangelho trazido por Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa reencarnação. Muito obrigada por estarmos aqui nesse momento, trabalhando, nos esforçando, tentando dar o nosso melhor na sua seara. Que possamos, Senhor, fazer a nossa pequena contribuição, assim como menciona a página, que cada coração possa se dispor a ajudar Jesus nesse trabalho.
Abençoe nosso planeta, abençoe a todos os corações aflitos, que todos possam ser amparados pela espiritualidade. E abençoe, Senhor, a nossa companheira Diane Oliveira, que trará o estudo da tarde de hoje. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Diane. Seja muito bem-vinda. A Diane, ela é do grupo União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja muito bem-vinda. Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para unirmos os nossos corações em vibrações que sejam compatíveis com a dos amigos espirituais, que tanto nos ajudam, que nos esclarecem, que nos trazem tantas bênçãos, em nome de nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 35 do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que tem como tema Que Pedes? É uma página muito interessante, porque todos nós pedimos, né, rogamos, e nós não somos julgados por Deus, ou por Jesus, ou pelos benfeitores espirituais o que pedimos. Mas Emmanuel, nessa página, ele vem nos solicitar esse cuidado, para que nós prestemos atenção no que estamos pedindo e como estamos pedindo. E ele começa a sua lição, né, a sua página, a sua mensagem, com uma citação de Lucas no capítulo 12, versículo 20, quando ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, ó Jesus. Então, para que nós possamos pedir, nós vamos emitir uma solicitação, nós vamos fazer uma ação. E esse pedir significa que nós vamos nos movimentar em relação a alguma coisa ou a algo. E isso tem relação com o tempo. E essa solicitação, esse pedir, significa que nós estamos implorando, pedindo, solicitando algo em nosso proveito, na maioria das vezes. E aí tem aquela pergunta, né? O que será que nós estamos pedindo? Será que nós estamos sabendo pedir? Será que pedimos em nome do mundo ou em nome do Cristo? Será que nos nossos pedidos, a nossa vaidade, os nossos caprichos, não estão obscurecendo os corações, as nossas mentes, dificultando o real entendimento do que significa pedir segundo as condições ou as solicitações do Cristo? Então, quando a gente pede em nome de Jesus, é porque nós estamos aceitando as suas diretrizes, nós estamos aceitando a sua vontade, nós estamos acolhendo esse solicitar de maneira que talvez não venha aquela resposta que nós esperamos, mas venha a resposta que nós estamos necessitando. Então, muitas vezes nós vamos às casas de orações, no nosso caso vamos ao centro espírita ou no culto do lar, né? Ou nas nossas próprias atividades diárias, muitas vezes nós temos alguma dificuldade, alguma coisa e vamos pedir. E muitas vezes nós deixamos transparecer nesses pedidos o desejo exclusivamente nosso, inferior, esquecendo dos desejos do Senhor. Muitas vezes esquecemos do conhecimento que temos, da necessidade de nós nos renovarmos intimamente e esquecemos também de aproveitar as oportunidades espirituais que chegam à nossa frente. Então, quando nós pedimos, nós devemos ter aquele cuidado e não pedir coisas ou solicitações muitas vezes incabíveis. Nós devemos solicitar o quê? A compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito e às nossas necessidades. Porque fazendo isso, nós vamos conseguir entender
escutar, acima de tudo, as respostas que nos chegam. Porque qualquer solicitação, qualquer pedido que fazemos, vem a resposta. Talvez em alguns momentos nós não estejamos preparados para identificar essa resposta. Porque, como disse no início, os nossos corações e as nossas mentes estão escurecidos e nos impedem de compreender a resposta que Deus, através de Jesus e dos seus mensageiros, nos enviam. Então, ficamos muitas vezes desalentados, ficamos tristes com determinados imprevistos que podem acontecer no nosso dia a dia, alguns de pequena monta, outros já de maiores proporções, que vão solicitar de nós esse empenho na resolução desses problemas que muitas vezes não está caracterizado por dificuldades materiais, que seriam muito mais fáceis de serem resolvidos. Se eu estou com fome, eu consigo uma doação, eu vou solicitar alguém que eu possa ter esse pedido atendido e vou matar a minha fome. Mas quando essa fome tem relação com as coisas espirituais, ou quando esse solicitar de resolução de algum problema, de alguma dificuldade, tem a ver muitas vezes com as nossas dificuldades morais, então nós precisamos estar mais atentos para que as nossas solicitações tenham como base esse entender, essa compreensão do que nós estamos passando, por que nós estamos passando e quais serão as respostas dos nossos pedidos. E aí Emmanuel inicia o seu texto assim: que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os vaidosos reclamam louvores. E aí nós paramos para pensar, como é que estão as nossas preces? O que é que nós estamos pedindo? Será que os nossos pedidos estão caracterizados pelas nossas dificuldades, pela nossa inferioridade? Aqui, Emmanuel enumera a ambição, o egoísmo e a vaidade como características que vão dificultar esse entendimento ou esse pedido equivocado aos amigos espirituais, fazendo com que a gente esqueça que nós somos usufrutuários dos bens da vida, que tudo que nos chega passa pelo crivo, pela peneira dos benfeitores espirituais, de Deus, de Jesus, que vão dar a nós, ou oferecer a nós, a oportunidade de utilizarmos aquele talento, aquele instrumento para o nosso crescimento espiritual. Mas isso só vai ser enxergado segundo as nossas necessidades espirituais quando nós considerarmos as necessidades do outro. Quando nós não quisermos desfrutar desses bens que somos usufrutuários em desvantagens para o outro. Porque nós vamos nos unir e vamos alongar os braços, né, as nossas condições e dividir aquele bem, aquele instrumento, de forma a trazer bem-estar ou benefício a todos aqueles que estão à nossa volta. E quando nós não fazemos isso, nós desperdiçamos aquela oportunidade grandiosa de crescimento. Porque quando nós não conseguimos enxergar as necessidades do outro, quando nós estamos agindo, como disse aqui, de maneira ambiciosa, egoísta e vaidosa em relação às situações da vida, nós estamos desperdiçando oportunidade grandiosa de crescimento, que faz com que com que essas dificuldades, esses problemas,
se tornem aos nossos olhos maiores do que muitas vezes nós poderíamos achar que conseguiríamos resolver. Então, essa página vem nos chamar para essa oportunidade desperdiçada de crescimento. E aí Emmanuel continua: os invejosos exigem as compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Todos reclamam divertimentos sem preocupação em serviço. Os revoltados clamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes solicitam realizações sem base. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Então, quantos de nós hoje, mesmo conhecendo a doutrina, mesmo recebendo várias comunicações através de mensagens, de palestras, dos amigos espirituais, ainda não conseguimos compreender quais são as necessidades dos outros? E, acima de tudo, que nós temos necessidades espirituais que precisam ser compreendidas, revistas, reelaboradas muitas vezes. Porque essas reservas espirituais, né, essas aquisições espirituais, elas não vão se concretizar sem a mobilidade da nossa vontade, da nossa coragem. Porque isso nos dá condições de nós suportarmos os conflitos, de nós suportarmos os atritos que são necessários ao nosso crescimento, que vão se transformar em resultados dessa luta regenerativa. Então, quando nós não pensamos nesse propósito espiritual que tem a nossa existência, nós muitas vezes nos tornamos criaturas insensatas. E aí Emmanuel diz que essa insensatez nos faz esquecer a necessidade de alcançar valores espirituais aos quais Jesus chamava de virtude. E virtude, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, significa que aquele que alcançou o mais alto grau de virtude, que é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, será aquela criatura virtuosa. Será aquela criatura que vai saber lidar com as dificuldades e com as facilidades da vida de forma equilibrada, sem que isso lhe traga prejuízo espiritual, porque ele vai saber exatamente qual é o seu lugar, ele vai saber exatamente o que ele precisa fazer nas determinadas situações em que vão aparecer na sua jornada, e isso vai agregar valores, e esses valores vão fazer com que essas aquisições espirituais possam se tornar aprendizados, que não serão perdidos, porque à medida que nós adquirimos coisas espirituais, todos esses valores vão estar impregnados em nós. Diferentemente das coisas materiais que passam pelas nossas mãos. Porque hoje eu tenho um carro. E amanhã, se eu bater esse carro e não tiver um seguro, esse carro se vai. Hoje eu tenho um apartamento onde eu moro, mas se amanhã acontecer um acidente e eu não puder mais entrar nesse imóvel, eu não tenho mais. Ao passo que se eu conquistar uma virtude, qualquer uma dessas coisas que acontecerem, ou até o meu retorno ao mundo espiritual, essa virtude vai comigo. Porque ela vai fazer parte de mim. Porque ela vai estar sedimentada em mim. E isso vai fazer com que eu tenha condições de lidar com a dor, com as dificuldades, compreendendo essa dor e as dificuldades como oportunidades
sagradas, concedidas por Deus através de Jesus e seus emissários, para que eu possa adquirir durante a minha jornada espiritual esses valores através do meu trabalho, do meu esforço. E esse desenvolver de virtudes é um desafio que cada um de nós tem, para que nós possamos superar, dominar as nossas imperfeições, as nossas paixões, e usar sempre a razão diante das dificuldades ou das situações que possam acontecer na minha vida, e isso vai me trazer uma melhoria espiritual. Mas para isso eu preciso unir essa razão a essa sabedoria, que significa a asa do sentimento, a asa do amor. Porque quando eu misturo a razão ao sentimento do amor, que é o mais sublime, o maior que temos, na verdade a gente ainda não tem, né, que nós conhecemos, através das ações de Jesus, nós vamos entender que nós distribuímos essas duas asas de forma igualitária, nós vamos estar em harmonia com as leis e com o universo. Isso vai nos dar tranquilidade, isso vai nos dar condições de agirmos de forma diferenciada na sociedade, na nossa existência. E nos lembramos então do Livro dos Espíritos, na questão 641, quando pergunta a Kardec, né? Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não praticar por falta de ocasião, é culpado quem deseja. Na verdade, aqui a gente não está falando da pergunta, a gente está falando de um item, né? De um parágrafo da resposta dos espíritos quando Kardec pergunta sobre a virtude. E aí Emmanuel diz assim, ó, o desejo é a alavanca do nosso sentimento gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então, para que nós tenhamos essa virtude, essa resistência ao mal de forma voluntária, como diz, né, um trecho da questão 641, nós precisamos desse desejo que, segundo Emmanuel, vai mobilizar essa energia para que nós consigamos realizar essa proposta. E mesmo com as nossas dificuldades em realizar todas essas propostas, Jesus continua a nos dar direções. Por quê? Porque o seu evangelho ele vai distribuindo a todos os corações que têm contato essa verdade, essa condição de conhecer o que é melhor, de compreender como as coisas se desenrolam, vamos dizer assim, e qual é o meu papel diante disso. E aí vem aquela pergunta, né? Mais uma das perguntas que a gente sempre deve se fazer. Eu conheço o Evangelho de Jesus, mas quantos de nós pergunta, né? Ah, o que temos com Cristo? Quando nós somos convidados a abrir mão de coisas materiais em detrimento de coisas espirituais. Ah, que temos a ver com a vida espiritual? Já que eu estou encarnado, e muitos de nós pensam, ah, eu estou no mundo, eu estou encarnado, então eu tenho que viver também a vida do mundo. E esquece que nós precisamos nos vincular de forma efetiva a essa corrente do bem, a essa vibração que Jesus nos traz para que nós saibamos exatamente o que devemos fazer no momento em que estamos no mundo. Qual é o meu papel? Qual é a minha proposta? Então, Jesus tenta, através desse convite,
nos vincular a essa fonte de vida e sugeriu para nós a oração como uma ponte vibratória entre nós e eles. Porque a emanação da oração vai ligar os nossos pensamentos, vai direcionar os nossos pensamentos ao que há de melhor. Vai dar a nós a possibilidade desse intercâmbio com o Criador. E muitas pessoas podem pensar assim, então todas as vezes que eu tiver dificuldade eu vou orar e todos os meus problemas serão resolvidos. E aí Emmanuel diz, Joana diz, André Luiz diz, o próprio Jesus disse que essa oração não vai mudar as leis a nosso favor. Essas orações vão nos vincular ao Criador, contribuindo para que nós consigamos receber as inspirações necessárias para o entendimento e a aceitação desse clima superior de vibração com muita alegria e muita coragem. Porque as respostas desses pedidos através da oração, nós vão chegar. Mas os espíritos superiores, o próprio Jesus disse, em uma de suas passagens do Evangelho, que nós precisávamos ir ao encontro das respostas. Então, não basta só pedir, nós precisamos ir ao encontro das respostas, que estão muitas vezes à nossa volta e nós não nos damos conta disso. Batei, pedi e obtereis. Então, ação, movimento, ir ao encontro, porque nós precisamos mostrar nessa prece, nessa oração, nesse pensamento direcionado ao alto, a nossa humildade e, acima de tudo, a nossa vontade em mudar, em refazer os nossos caminhos. Porque todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos que se deve entregar. Então, quando a gente resolve pedir, nós já estamos nos libertando do nosso orgulho, nós estamos nos abrindo, nós estamos receptíveis ao auxílio que vai chegar. Estamos nos tornando mais maleáveis à nossa renovação, a conquistas de outros valores que nós necessitamos para que nós possamos nos transformar em criaturas melhores. Porque Jesus disse que a oração pode tudo. Não pela resposta à resolução de um problema sem a nossa participação, mas porque ele vai alterar a nossa capacidade de entender a vida nas pequenas coisas. E quando nós estivermos afinados com Cristo, nós vamos ter a sensação de que as nossas preces, os nossos pedidos estão sendo muito mais atendidos do que antes. Não porque estamos sendo agraciados sem mérito, mas porque o nosso entendimento das situações estão sendo melhores, mais claras. E, acima de tudo, nós vamos estar sabendo exatamente o que nós precisamos pedir. Então, nós vamos pedir com assertividade. Nós vamos pedir o que realmente é necessário à nossa economia espiritual. E vamos aproveitar as respostas da melhor forma possível, porque nós vamos estar construindo em nós, através dessa comunhão com Cristo, a correta visão da vida.
despertando em nós os significados de todas as situações que estão à nossa volta. Porque nós vamos usar da nossa sabedoria para avaliar as ocorrências que nos chegam. E vamos expressar de forma jubilosa a nossa gratidão em relação a essas questões resolvidas, que vão depender de nós, mas que podem ser por nós, através da prece, dessa comunhão, melhor entendida, tirando aquele peso de muitas vezes de não termos condições de resolver determinados problemas. Tirando aquele peso de nós acharmos que estamos sendo esquecidos, quando na verdade não somos. E nós vamos lembrar de duas criaturas da história do cristianismo, das histórias e parábolas que Jesus contou, para que nós possamos pensar em que situação nós estamos. Um desses personagens é Saulo. Todos lembramos, né, quando lemos o livro Paulo e Estevão, que Saulo era orgulhoso, que Saulo era aquela criatura onde todos iam ao seu encontro para solicitar algo. Sabedor das leis, mas ainda necessitando de auxílio, de direcionamento para que pudesse chegar a se transformar em Paulo. Mas ao se encontrar com Jesus, fica cego após a queda do cavalo e a visão extraordinária do Cristo. Esse momento foi tão impactante na sua existência que ele se levanta da queda cego, mas transformado. Então, quando Saulo cai do cavalo, tem a visão de Jesus e levanta cego, nós podemos imaginar o que aconteceu dentro da sua mente, dentro do seu coração. Tanto que ele se levanta muito aturdido, não sabia o que fazer. Estava cego, ficaria dependente daqueles que estavam à sua volta. Não conseguiria naquele momento estar no comando, em função das dificuldades físicas e também desse aturdimento da sua mente, do seu coração, em função daquela visão. Então, naquele momento, Saulo tinha o seu destino incerto. Todos os valores que ele considerava até aquele momento poderiam ficar ali na estrada, com o seu orgulho, agora inútil e cômodo. Horas antes, era um temido defensor dos preceitos de Moisés, possuía autoridade, poderes. E agora? Após aquela queda, ele era um homem cego, um pobre cego, trôpego, que seria incumbido de uma tarefa que ele nem saberia qual era ainda. E aí vem a pergunta, né? Identificando o mestre na visão deslumbrante, que até o sol ofuscava, perguntou o futuro apóstolo: Senhor, que queres que eu faça? Essa cena no livro é muito impactante. E quando Emmanuel conta os seus detalhes, não há quem não se emocione ao ver que aquele homem forte, imponente, orgulhoso, estava ali no chão, compreendendo que aquele momento
seria um momento chave na sua existência. Se coloca de forma humilde em função da vibração de Jesus e pergunta o que é que ele precisa fazer. Outro personagem seria o cego de Jericó, que está em posição diferente da de Saulo, porque ele buscava por Jesus. O cego de Jericó é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que um infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar e implorando misericórdia. Irritam-se os populares e, em face de tão insistentes rogativas, tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a solicitação e se aproxima e o interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: que eu veja. E aí nós identificamos nesse homem esse cego, honesto e humilde, que aproveita a oportunidade do encontro com Cristo para se beneficiar daquelas vibrações espirituais. Quantos de nós, se tivéssemos hoje a oportunidade de estar com Cristo, o que nós pediríamos a Ele? Será que nós pediríamos de forma sensata? Será que nós não traríamos uma lista de solicitações, muitas vezes descabíveis? Será que nós não tentaríamos que Ele resolvesse as nossas questões sem que nós mobilizássemos o melhor que já construímos dentro de nós? Será que nós conseguiríamos saber exatamente hoje qual é a nossa necessidade maior? É claro que nem todos nós vamos passar por situações como essas. De Saulo, do cego de Jericó, como uma oportunidade de mudarmos ou de refazermos nossos caminhos. Mas a pergunta de Saulo foi: que queres que eu faça? O que ele, Saulo, precisava fazer naquele momento para que aquele encontro com Jesus pudesse trazer para ele o entendimento que ele precisava da vida. Então ele precisava naquele momento ser orientado devido às suas condições espirituais. E com relação ao cego de Jericó, Jesus pergunta para ele o que é que ele quer que Jesus faça. Então os dois estão em posições diferentes, porque com relação a Saulo, Jesus espera que ele faça algo. E com relação ao cego de Jericó, ele oferece algo. Uma é a pergunta de quem ainda não desenvolveu o senso moral, que precisa ser orientado e ser cuidado. O outro, de alguém que já entende
a necessidade de realizar determinadas situações, como o cego de Jericó. Para que nós recebamos essa visita de Jesus, com essa pergunta que queres que te faça, ou que nós façamos a pergunta a Jesus, o que é que Ele quer que nós façamos, nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento diante da vida. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, a nossa tarefa diante de nós mesmos, para que possamos acolher, não importando se estamos diante de uma tribuna, diante de um microfone, diante da imprensa, com bens materiais, sem bens materiais. Porque o importante é que nós possamos aproveitar esses encontros com a espiritualidade superior, de forma que esses encontros mudem a nossa existência, nas coisas mínimas. Porque dar a qualquer um, sem análise dos prejuízos ou das condições daquele outro, dependendo de como isso seja feito aos nossos olhos, pode ser prejudicial. Porque nós não temos parâmetros para avaliar, e nem a nossa função. Mas esse dar, segundo Jesus, é diferente. Porque ele vai capacitar o outro a receber de forma a construir algo melhor para ele. Então, quando alguém nos chama, nos convida, nos solicita, nós devemos ter em nós esse material, para que nós possamos oferecer ao outro o que é essencial à sua existência. Porque quando nós somente tratamos das necessidades espirituais, nós não estamos ensinando ao outro a desenvolver valores que vão dar a ele essa expertise, esse olhar diferenciado para que ele possa crescer. É claro que as necessidades materiais vão fazer diferença na existência daquele outro, mas que nós possamos oferecer a necessidade material envolvida em vibrações e conhecimentos espirituais, para que ele possa entender quais são as suas necessidades reais. Porque tudo que Deus, que Jesus ofereceu àqueles que estavam à sua volta, que proporcionava àqueles que estavam à sua volta, tinha ligação com o bem. E fazia bem não só para quem recebia, mas para quem também dava. Porque o ato de dar, ele vem de Deus. Porque quando damos, oferecemos ao outro o que é de mais sagrado, o que vem de Deus, que chega a nós para que nós possamos compartilhar. E esse compartilhar não necessariamente será somente de coisas materiais, mas dos ensinamentos do Cristo que vão matar essa fome e essa sede espiritual. Então, quando nós pensamos em pedir, quando nós pensamos em dar, nós temos que ter em mente o que é essencial.
quais são as minhas intenções quando eu solicito ou quando eu ofereço. Essencialmente considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, pois, cuidadosamente os planos dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez esta noite pedirá o Senhor a tua alma. Então, quando nós terminamos de ler essa página, nós vamos entender que orar é muito mais que abrir a boca e fazer pedidos. Que orar é comungar com Deus, permitindo que cada um de nós se banhe na paz e na renovação íntima, que vai fazer com que nós entendamos as dificuldades que estão à nossa volta. Então, quando nós estivermos em momentos difíceis, que nós possamos orar, pedir, rogando a Deus inspiração do céu para que se faça o melhor em nós e através de nós. Para que a gente não esqueça que todas essas solicitações, elas trazem respostas, que vão ser sempre equivalentes ao merecimento de quem pediu e à forma como essa criatura pediu. Então, quando nós estivermos em momentos de paz, de tranquilidade, sem dificuldades à nossa volta, que nós possamos agradecer. E esse agradecimento virá até nós em formas de respostas, em bem-estar, em tranquilidade, em paz no coração. E que nos momentos em que nós estejamos em dificuldades, que nós não tenhamos vergonha, nem medo de pedir, mas que nós sejamos sensatos, que nós usemos a razão e antes de pedir, que nós pensemos na pergunta de Saulo: que queres que eu faça? Porque nesse momento eu estarei necessitando de orientação, de cuidado, para que eu possa tomar a melhor decisão. E se eu já estiver no momento em que o cego estava, no momento do encontro com Jesus, de entendimento, de compreensão, recebendo de Jesus ou dos seus emissários a pergunta: que queres que te faça? Que nós usemos do nosso conhecimento, dos nossos valores, para fazer a melhor escolha, como a do cego de Jericó. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos, nesse momento em que estamos, lembrarmos de que nós estamos sendo cuidados, abraçados, envolvidos pelos amigos espirituais todos os dias da nossa existência, mas que eles também aguardam esse nosso esforço, esse nosso movimento em direção ao que há de melhor, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos envolvidos e possamos angariar em todas as situações da nossa existência valores
que vão nos transformar em criaturas melhores. Que Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais tenham acesso à nossa mente, ao nosso coração. E muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos juntos em mais um estudo, em mais um momento em que vamos, através dos nossos pensamentos, nos ligarmos ao alto. Que Jesus esteja conosco e muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Diane, pelas suas palavras, pelo seu estudo trazido aqui hoje. Que possamos refletir e procurar entender, nos ajudando na nossa caminhada. Vamos fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, muito obrigada por estarmos assistindo, por termos assistido esse estudo. Que possamos, Senhor, absorver esses ensinamentos e nos esforçarmos dia após dia para podermos colocar em prática. É difícil, muitos obstáculos no caminho, mas tudo isso é para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento. Abençoe a nossa casa, assim como todas as casas que estão nesse momento, acolhendo e ajudando a quem precisa. E que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma reunião pública das tardes de terça-feira. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.